Olá, amigos! Vamos a mais um resumão, desta vez do GP de Austin, mais um final de semana com corrida sprint. Na sexta-feira tivemos o treino classificatório para a corrida do domingo com a pole de Charles. Com um belo desempenho, Charles até teve seu tempo batido por Max por 5 milésimos, porém o piloto da Red Bull teve sua volta anulada por causa de limites de pista, ficando com a sexta posição. Ao lado de Charles na primeira fila, Lando Norris, enquanto Lewis Hamilton e Carlos Sainz ocuparam a segunda fila. Sérgio Pérez, que disputa com Hamilton o segundo lugar no Mundial, conseguiu a nona posição. Para o sábado, Max Verstappen alcançou o melhor tempo na classificação da sprint. O piloto da Red Bull ficou à frente de Charles por 55 milésimos. Na segunda fila, os britânicos Lewis Hamilton e Lando Norris apenas um décimo atrás de Verstappen. Depois, na terceira fila, a segunda McLaren com Piastri e a Ferrari de Sainz. Na corrida sprint, tivemos uma largada bastante interessante, com Max apertando Charles na primeira curva, levando o piloto da Ferrari a perder posição também para Lewis Hamilton. Verstappen assumiu a liderança, mas não conseguia abrir de Hamilton. Logo que começaram a aparecer os sinais de desgaste dos pneus, a distância aumentou e não teve como Hamilton ameaçar Max, cruzando a linha de chegada 9 segundos atrás do atual campeão mundial. Charles chegou em terceiro, seguido por Lando Norris e Sérgio Pérez, que terminaram à frente de Carlos Sainz em sexto após lutar com o desgaste dos pneus macios. O espanhol foi o único a largar com este tipo de pneu e, apesar das dificuldades, conseguiu resistir ao ataque de Russell, que terminou em oitavo com uma penalidade de 5 segundos. Daniel Ricciardo, retornando após lesão, terminou em 12º com a AlphaTauri. Para o domingo, a expectativa era de uma corrida agitada, já que Max iria largar em sexto, com grandes possibilidades de recuperação. E realmente a corrida foi agitada, com muitas alternativas nas paradas de boxes. A vantagem de Charles de largar na pole durou pouco, já que Norris na primeira curva já estava em primeiro. As Ferrari ficaram em segundo e terceiro lugar, com Charles à frente de Sainz, mas logo caíram para quarto e quinto, com Hamilton e Verstappen avançando sobre eles. Largando do sexto lugar no grid, Verstappen ficou longe de problemas, aparentando estar conservando os pneus nas primeiras voltas. Lentamente foi se aproximando e entrando na disputa pela vitória. Na 11ª volta, Piastri e Ocon abandonaram a corrida após sofrerem danos em um toque na primeira volta. Fernando Alonso também abandonou com problemas na sua Aston. Enquanto Norris e o resto dos líderes se aproximavam de seus primeiros pitstops, Hamilton se aproximava do piloto da McLaren. No final da volta 16, Verstappen tornou-se o primeiro dos líderes a ir para os boxes, colocou outro conjunto de pneus médios, cravando uma estratégia de 2 paradas. Norris entrou na volta seguinte, assim como Sainz e Pérez, optando por pneus duros. Hamilton parou algumas voltas depois e colocou composto duro, sendo ultrapassado por Max. Neste momento pairava a dúvida de quantas paradas Hamilton faria. Enquanto isso, Verstappen ultrapassou Lando Norris e assumiu a liderança. Tornou-se então uma corrida com os líderes optando por estratégias diferentes. Entre os líderes foi Norris quem parou primeiro no final da volta 34, trocando para outro conjunto de pneus duros. A Red Bull respondeu na volta seguinte, permitindo que Verstappen ficasse na frente de Norris. Antes da volta 39, Hamilton parou novamente, colocou pneus médios novos e partiu em busca dos 2 primeiros colocados. 10 voltas depois, Hamilton lutava contra Norris nas 2 primeiras curvas e conseguiu sair à frente do piloto da McLaren. Com problemas nos freios, Max conseguia manter sob controle a diferença sobre Hamilton, que não conseguiu se aproximar o suficiente de Verstappen, alcançando a sua 50ª vitória. Norris chegou em terceiro, com Carlos Sainz e Charles ficando em quarto e sexto. O monegasco fez apenas uma parada, mas não resistiu no final, sendo ultrapassado por Sainz e Sérgio Pérez, enquanto Russell, sem ritmo durante todo o Grande Prêmio, cruzou em sétimo. Gasly conquistou pontos para a Alpine em oitavo e Lance fez uma boa corrida de recuperação após largar do pit lane para chegar em nono. Yuki Tsunoda chegou em 10º, e conseguiu fazer a melhor volta da corrida. No apagar das luzes lá em Austin, os fiscais encontraram irregularidades nos carros de Lewis Hamilton e Charles, que foram desclassificados do Grande Prêmio dos Estados Unidos devido ao desgaste excessivo de suas pranchas.
Após a desclassificação, Hamilton ficou a 19 pontos de Sérgio Pérez. Alex Albon subiu para o 9º lugar para garantir 2 pontos para Williams, mas o principal beneficiado foi seu companheiro de equipe, Logan. O estreante americano, que vem passando por enorme pressão para manter o seu lugar na Williams, conseguiu seus primeiros pontos na Fórmula 1 após um bom fim de semana. O último americano a pontuar na Fórmula 1 foi Michael Andretti pela McLaren, há 30 anos. Troféu Leclerc. O troféu Leclerc do fim de semana ficou para 2 pilotos, Ocon e Piastri, que causaram um dos poucos incidentes do fim de semana na larga pista de Austin. Ambos abandonaram após um toque que causou danos no carro dos dois competidores, causando treta. A treta do fim de semana aconteceu na Mercedes. Hamilton reclamou da estratégia da equipe. Um pit stop desastrado e uma mudança na tática de uma parada para 2, tiraram as chances do britânico brigar no fim da corrida com Max pela vitória. Apesar que fora estes erros, tiveram a desclassificação do carro devido ao desgaste da prancha. Outra treta que promete entre Max e a torcida mexicana no próximo fim de semana. No pódio de Austin, as vaias foram constantes para o tricampeão. Analisando os números, a vitória foi do Max, mas não foi tão fácil como em outras etapas. A Mercedes, especialmente com Hamilton, se mostrou um forte adversário. McLaren e Ferrari também estão próximas, mas não com a regularidade mostrada pela Mercedes todo fim de semana. A McLaren conseguiu ultrapassar a Aston no Mundial de Construtores, e agora ficamos na expectativa para quando os pilotos da Ferrari irão engolir a posição de Alonso na tabela, já que a Aston não demonstra sinais de melhorias. Gasly chegou ontem na Alpine e vem colocando Ocon no bolso. Enquanto isso, na Williams, o resultado do fim de semana de Logan com certeza será ótimo para a renovação do próximo ano. Bom, nos vemos já na próxima semana no GP do México. Em sua casa, Pérez vai precisar demonstrar sinais de reação na briga pelo vice, já que Hamilton andou todo o fim de semana em Austin na frente do mexicano. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.